nós vamos aprender um pouquinho sobre as traduções da Bíblia. Porque nós já aprendemos que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, que era a língua do povo israelita daquela época. Foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento. Algum detalhinho em aramaico, mas é coisa mínima, tá bom? E o Novo Testamento, na época eles falavam grego. O domínio romano, o Império Romano falava a língua grega. Logo, o Novo Testamento foi escrito no grego. Não tem como errar. Se alguém perguntar para você, a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento escrito em hebraico e Novo Testamento escrito em grego. Essas são as línguas originais. Tem 39 no Antigo e 27 livros no Novo. Não é facinho? Olha que gostoso. Muito bem. Agora, quando a Bíblia, a primeira, segundo a tradição, quando surgiu a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para uma outra língua, segundo a tradição, ela foi traduzida do Antigo Testamento antes de ter o Novo Testamento, mais ou menos 285, 250 anos antes de Cristo, a Bíblia foi traduzida. E essa primeira tradução leva o nome de Septuaginta. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela esse nome, olha, Septuaginta, igual, tá vendo a letra L e o XX, duas vezes o X, tá vendo aí na sua tela? Por que acontece isso? Porque a letra L em algarismos romanos, significa 50. E o X significa 10. Então, L50, 10 mais 10, 20. 20 mais 50, 70. Que é a palavra Septuaginta, que é o nome que a gente dá a essa tradução, Septuaginta. Mas por que deram esse nome 70, ou tradução dos 70? Da onde vem esse nome? Vamos aprender? Neste período, existia um rei no Egito, lá na cidade de Alexandria. Já viu falar de Alexandria? Então, segundo a história, isso é comprovado. Em Alexandria existia uma enorme biblioteca, que vinham sábios de todos os lugares para pesquisar nessa biblioteca. E o rei dessa época, segundo a tradição, o rei Ptolomeu Filadelfo, ele gostava muito de estudar dessa biblioteca. Mas nessa biblioteca não tinha o livro do povo judeu na língua grega, porque em Alexandria, esses sábios que vinham falavam o grego. E eles queriam ler o livro sagrado do povo judeu. Mas só que o livro sagrado do povo judeu, o Antigo Testamento, veja que nós estamos mais ou menos 285 anos antes de Cristo. Não tinha ainda um Novo Testamento, obviamente, né? Jesus ainda não tinha nascido. Então, 285 anos antes de Cristo. E ele queria nessa biblioteca o livro sagrado do povo judeu, mas ele queria na língua grega. Porque o povo ali falava o grego. Então o que ele fez? Segundo a tradição, ele levou para Alexandria 72 anciãos, pessoas experientes, pessoas estudadas, escribas que conheciam a lei, pessoas piedosas. E ele levou para Alexandria e eles foram então traduzir, pegar tudo que estava escrito no hebraico, no Antigo Testamento, e transportar para o grego. Olha que legal, tradução. Como eles eram em 72, arredondaram, né? Ficou comum, usual falar tradução dos 70, Septuaginta. Daí que vem o nome. Então, quando você vê na televisão alguém falar, ou na igreja, o seu pastor, o seu líder, falar: olha, irmãos, conforme está registrado na Septuaginta, você já sabe que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, feito em mais ou menos 285 antes de Cristo, por esses 72 anciãos, estudiosos, piedosos, judeus que foram a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo para Alexandria para fazer essa tradução da Bíblia para o grego. Olha que legal. Na época de Jesus,
Olha, depois nós estávamos, né, eu estava falando de 285, uns falam 250 antes de Cristo. A verdade é que na época de Jesus, a Bíblia utilizada já era essa, a Septuaginta. Os gregos usavam essa Bíblia para ensinar, para falar, tem citações da Septuaginta, né? Muito bem. Agora, se alguém perguntar, nós temos Bíblias hoje, esses originais? Se alguém perguntasse para você, não temos. Não temos nenhum original. Deus não permitiu. Eu acho até que Deus não permitiu, porque senão o povo ia idolatrar. Assim como Deus não permitiu que encontrasse ou que sepultasse o corpo de Moisés para não virar idolatria, Deus também não permitiu, né, que tivéssemos original. Senão o povo ia ficar passando a mão, beijando, porque o povo tende a partir para a idolatria. Ia idolatrar a Bíblia, mas não estudar a Bíblia, né? Porque existe também a bibliolatria, né? De repente a pessoa idolatra a Bíblia e não lê a Bíblia, não adianta nada, não adianta nada. Tem que ler a Bíblia, tá certo? Muito bem, tem que ler e adorar o Deus da Bíblia, né? Adorar o Deus da Bíblia, muito bem. Mas nós temos alguns manuscritos. O que é manuscrito, né? Falando manuscrito, mas o que é manuscrito? Olha, manuscrito, escrito à mão. A senhora tem um caderninho, quando a senhora está assistindo, eu encontrei com uma irmã na igreja esses dias, e ela falou, pastor Antônio, eu não perco um programa e eu tenho meu bloquinho de rascunho do lado da televisão. Quando começa a aula do senhor, eu já pego meu bloquinho de rascunho e vou anotando tudo. Então ela usa manuscrito, à mão. Tem gente que já usa computador, chega lá e fica digitando, né, hoje o celular, por exemplo, digitando, zapeando, então aí já é digitado. Mas a Bíblia foi escrita à mão, à mão. Para comprar uma Bíblia naquela época que ela era feita à mão, uma pessoa que tinha que trabalhar o ano inteiro. O ano inteiro de um trabalhador, o que o trabalhador ganhava no ano inteiro, dava para comprar uma única Bíblia. Uma única Bíblia. Já pensou? Porque ela é escrita à mão. Escrita à mão. Muito bem. Então, nós temos um manuscrito chamado Alexandrino, né? Alexandrino. Que esse manuscrito, ele foi alexandrino porque ele é lá de Alexandria, na cidade de Alexandria, no Egito. Então, ele foi encontrado no século V, esse manuscrito. Dessa cidade ele é o mais antigo, né? Então se chama manuscrito alexandrino. Manuscrito porque foi encontrado na cidade de Alexandria. E ele está no museu em Londres. Se você um dia visitar o museu em Londres, você vai encontrar esse manuscrito lá. Está lá, tá? Muito bem. Depois nós temos também os sinaíticos, que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, ali aos pés do Monte Sinai, também no Egito, no Monte Sinai, onde Moisés esteve, onde Moisés ficou ali 40 anos com o povo circulando naquela região. Tem um mosteiro lá chamado Mosteiro de Santa Catarina, e lá foi encontrado esse manuscrito sinaíticos, ele é chamado, em função de ser encontrado lá na região do Sinai. Ele é datado do quarto século, do quarto século. O que acontece? Ele é um pouquinho mais antigo que o alexandrino, pouquinho mais antigo, um século a menos, tá certo? Tem outro famoso também, são esses três mais famosos, o Vaticano. O manuscrito Vaticano, ele é datado também do século IV, E esse se encontra, os sinaíticos também está em Londres. Então, em Londres, nós temos o alexandrino e os sinaíticos. Agora, o Vaticano, o nome de Vaticano, porque ele está lá no Vaticano. Se um dia você visitar o Museu do Vaticano, lá vai falar sobre esse manuscrito. E como que nós sabemos que o que está escrito na Bíblia, é verdadeiro. É verdadeiro, como estava nos originais. Você já parou para pensar isso aí? Esses manuscritos encontrados, eles têm quase o Antigo e o Novo Testamento inteirinho. Falta alguma coisinha, mas está quase completo, o Antigo e o Novo Testamento, porque já são do quarto e quinto séculos depois de Cristo. Depois de Cristo, né? Então, mas aí alguém pode perguntar para você, mas como que nós sabemos que é confiável? Porque eu já vi gente falando isso aí.
Esses dias eu peguei um taxista, ele perguntou isso para mim, ele perguntou o que eu trabalhava, eu fui falando para ele, que eu ensino a palavra de Deus, fui explicando para ele, ele falou, mas como é que o senhor garante que a Bíblia ela é verdadeira? Ela saiu lá da mão realmente dos homens de Deus, dos apóstolos e dos profetas de Moisés. Como que a gente sabe disso? Bom, a ciência tem várias ferramentas para provar isso aí, independente de ser crente. Independente de ser crente. Uma delas, são várias, mas uma delas, pensa comigo, encontrar uma cópia lá em Alexandria. Encontrar uma outra cópia lá no Sinai. Encontrar uma outra cópia, e vão encontrando cópias, né? Vão encontrando, por exemplo, em Roma. Aí pega essas cópias escritas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas tem várias cópias, eu só citei os mais antigos. Tem muitas cópias. Agora pega essas cópias e compara uma com a outra. Tudo igual. Tudo igual. Ou seja, o que isso prova? Que se elas são iguais, é porque saíram da mesma fonte. Concorda comigo? Saíram de algum original. Se elas fossem diferentes, aí fala, pô, tem alguma coisa errada. Mas se elas são iguais, saíram da mesma fonte. E tem uma bênção. Encontrar uma cópia, um rolo do profeta Isaías, por exemplo, ali na região do Mar Morto, lá em Israel, encontraram um rolo do profeta Isaías de 100 anos, do primeiro século. Você imagina, no primeiro século, o século de Jesus, encontraram um rolo. E aí pegaram o rolo, levaram para o laboratório e foram comparar. Exatamente igual está no original. Exatamente igual. Ou seja, não tenha medo, não tenha dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha que bênção que é o estudo das Escrituras. Você está gostando da nossa programação? Tem sido bênção para a sua vida? Eu creio que sim, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é levar até o conforto do seu lar a genuína palavra de Deus. E eu quero convidá-lo para ser o nosso aluno, para ser a nossa aluna. E como você faz isso? Ligando para a gente. Você liga para a gente, deixa apenas o seu nome e o seu telefone. E os nossos obreiros, nossos professores, entrarão em contato com você e vão falar tudo sobre o nosso curso. Eu já expliquei que são módulos, são livros. Cada livro desse aqui são 4 matérias que você vai estudar. Dentro de no final de cada matéria tem um questionário. Normalmente 15, olha, esse aqui tem 15 perguntinhas. Você não precisa copiar a pergunta na hora de resolver. Você pega o seu caderninho, pode ser no computador também, mas se preferir no caderno, e vai anotando as respostinhas. Coloca o seu nome, anota. Aí você pode escanear, tirar foto, enviar pelo WhatsApp ou pelo correio, como você preferir. No módulo vai tudo explicado. Aproveite, peça também a Bíblia Apologética. Com essa Bíblia, você vai poder conversar com qualquer pessoa, independente de religião, e mostrar com precisão a razão da nossa fé. Aproveita e peça. Vai ser uma bênção para a sua vida. Eu falo isso como testemunho. Eu recebi dos meus pais essa herança. Quantas vezes eu chegava em casa, meu pai saía do trabalho, a minha mãe também trabalhava, chegava em casa e eles estavam estudando, preparando, estudando a Bíblia, estudando. Na época, eles frequentam até hoje escola dominical, estudando a revistinha, sempre dedicados à palavra. Então, nós somos em 7 irmãos, todos estudam, todos fizeram curso superior, só de ver os pais estudando. Olha que bênção. Eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Sempre me viram estudando e todos eles, a minha esposa também, sempre estudando. Os meus filhos, todos estudaram. Nunca tive problema. Eles gostam de estudar porque acham, pô, se meu pai faz isso, quando sai do trabalho, minha mãe trabalha o dia inteiro e sempre está dando uma estudadinha, então isso deve ser gostoso.
O que a senhora faz quando a senhora termina os seus afazeres, o seu trabalho? E o senhor quando chega em casa? O que é comum o teu filho ver você fazer? Infelizmente, muitas pessoas, os filhos não estão vendo bons exemplos, não estão vendo. Mas eu garanto para você que se você der esse exemplo para o teu filho, já pensou que gostoso, a senhora que está me assistindo? De repente chega o seu neto na sua casa e a senhora está lá, a vovó está estudando teologia. Não é maravilhoso? O senhor chega o seu netinho, o seu filho, o seu amigo, um conhecido, não, estou estudando, estudo teologia, ele vai ficar curioso. Poxa, isso deve ser gostoso, né? Se meu amigo está fazendo isso, se meu pai está fazendo, se o meu avô está fazendo, deve ser bom. Sabe o que Jesus ensinou? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabia disso? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu estava assistindo um programa na televisão outro dia que chamava assim, Você é o que você come. Eles pegavam pessoas obesas e pegava tudo que a pessoa comeu numa semana e colocava em cima da mesa. A pessoa falava, olha, eu comi isso, eles iam lá, compravam e punham tudo em cima da mesa. Dava pavor de ver. Eu fiquei até assustado. Quanta coisa que não presta a pessoa come. Coisa gordurosa, coisa que só faz mal para a saúde. Aí eles vão mudar a alimentação da pessoa. A pessoa vai passar a comer fruta, legumes, suco, só coisa boa. Aí a pessoa perde peso e começa a ter saúde. Então o nome do programa, Você é o que você come. Agora vamos levar isso para o mundo espiritual? O que você está comendo? O que você está comendo? Está estudando a palavra de Deus? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Para a sua vida espiritual ser bem desenvolvida, para que você desenvolva os músculos espirituais e possa realmente prestar um serviço que agrade Jesus, você precisa estudar a palavra de Deus. Olha que bênção, agora todos podem aprender a palavra de Deus. Gente, estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.